Lucy, do diretor Luke Benson, é um filme sobre uma mulher que conseguiu usar 100% de seu potencial cerebral em vez dos apenas 10% que os seres humanos supostamente usam. Embora muitos espectadores tenham ficado confusos pela estranha mistura de pseudociência com cenas de ação, o núcleo do filme encontra-se em um outro reino. É sobre a filosofia luciferiana da elite oculta e seu pingente futurista, o transhumanismo. Lucy é um filme de ficção científica que combina profundas questões existenciais com muitas cenas de ação envolvendo gangsters asiáticos. Embora essa dicotomia não tenha sido bem recebida pelos críticos, há uma mensagem esotérica escondida por trás de tudo. Lucy é realmente mais do que um filme no qual Scarlett Johansson é a protagonista. É um conto alegórico comemorando a filosofia da elite oculta, o luciferianismo. O fato de a personagem principal ter o nome Lucy é a primeira pista que aponta para a base filosófica do filme. O nome Lucy e Lúcifer ambos derivam do latim lux, que significa luz. Lúcifer significa portador da luz em latim e é considerado pelos luciferianos aquele que trouxe o conhecimento divino, luz, para os seres humanos após ter sido expulso do céu por Deus. Nos círculos luciferianos, Lúcifer é reverenciado como um salvador que deu aos seres humanos o conhecimento necessário para ascender à divindade. No filme, Lucy é uma versão humana de Lúcifer, visto que sua capacidade cerebral maior permite a ela obter o conhecimento necessário para se tornar um deus. Indo mais longe do que as histórias bíblicas sugerem, o filme também é rotulado de transhumanista, que é um subproduto moderno futurista do pensamento luciferiano. Transhumanismo trata de seres humanos atingindo um outro nível de desenvolvimento através da tecnologia e da robótica feitas pelo homem. Para entender completamente Lucy, teremos de olhar mais para estes dois conceitos. Luciferianismo é uma expressão raramente usada porque a palavra Lúcifer está associada a Satanás na teologia judaico-cristã. No entanto, é essa filosofia que prevalece nos mais altos círculos dos super ricos e poderosos, o que chamamos de elite oculta. Interpretado de várias formas, o luciferianismo pode ser associado a várias correntes filosóficas tais como o humanismo, gnosticismo e a cabala. É a força motriz por trás de sociedades secretas como a Rosa Cruz, maçonaria, Cavaleiros de Malta e muitas outras. A partir dessa perspectiva, os luciferianos interpretam a Bíblia de um ponto de vista único. Em Gênesis, os luciferianos consideram a serpente que deu a Eva o fruto proibido uma heroína, uma vez que trouxe à humanidade o conhecimento do bem e do mal. A história da Torre de Babel, uma construção humana que visava chegar ao céu, é vista com bons olhos pelos luciferianos, pois representa a luta da humanidade para alcançar a divindade. A construção desta imensa torre foi, no entanto, interrompida por Deus, que é visto por eles como um demiurgo ciumento que prendeu os seres humanos no mundo físico. No século XX, uma versão high-tech dessa filosofia apareceu com o nome de transhumanismo, um movimento que busca o uso da ciência e da robótica para empurrar a humanidade para outro estágio de desenvolvimento. O objetivo final do transhumanismo seria a fusão total de seres humanos e robôs. Embora a maioria das pessoas que concorda com o transhumanismo provavelmente não saiba muito sobre o luciferianismo, um de seus pais fundadores vê claramente a conexão.
O filósofo britânico Max Murray primeiramente articulou os princípios do transhumanismo como uma filosofia futurista e um de seus ensaios, intitulado In Praise of the Devil, vai fundo em território teológico para conectar o transhumanismo com o luciferianismo. De acordo com Murray, foi Lúcifer quem provavelmente abandonou o céu, levando com ele uma terça parte dos anjos por indignação moral do opressivo Jeová. E o que tudo isso tem a ver com o filme Lucy? Tudo isso é sobre a humanidade alcançar a divindade através do conhecimento sobre o uso da ciência e da tecnologia, quebrando barreiras biológicas. Apesar de tudo isso parecer positivo, existe um lado negro que preocupa. Apenas poucos podem ser iluminados pela luz de Lúcifer. O restante da humanidade é visto como uma raça menor com vida de nenhum valor. Por essa razão, Lucy impiedosamente mata um monte de pessoas, incluindo muitos inocentes. Isso é o que o pensamento luciferiano verdadeiramente é. No início do filme, Lucy é apenas uma jovem mulher sem nenhuma genialidade. Ela é manipulada pelo canalha com quem está namorando a levar uma mala para uma pessoa desconhecida dentro de um hotel. Ela acaba se envolvendo em um negócio da máfia asiática, ficando confusa e em pânico o tempo todo. Os mafiosos acabam transformando Lucy em uma mula para traficar um novo tipo de droga. Eles inserem em seu corpo 3 pacotes de CPH4, uma droga sintética que está prestes a inundar o mercado europeu. Depois de ser molestada pelos interceptores da droga, recebe um chute no estômago, o pacote estoura dentro dela e seu corpo absorve todo o conteúdo da droga. As reações químicas dentro dela tornam seu cérebro poderoso, ultrapassando cada vez mais o limite de 10% de cognicência comum à maioria dos seres humanos. Lucy torna-se uma mutante, controlando tudo e todos pelo poder de sua mente. A droga CPH4 no filme é baseada em um composto químico real, uma molécula natural que as mulheres grávidas produzem, dando ao feto a energia necessária para gerar a estrutura dos ossos. Para um bebê, isso tem o poder de uma bomba atômica. No contexto filosófico do filme, o fato de que a droga é sintética, criada em laboratório, é importante pois está em plena concordância com a filosofia transhumanista da evolução humana através da ciência e da tecnologia. Embora os fatos científicos por trás do filme sejam nebulosos, o significado simbólico de tudo isso não é. Enquanto Lucy está em processo de transformação transhumanista, o professor Norman, interpretado por Morgan Freeman, dá uma palestra sobre o poder desconhecido do cérebro humano. Seu discurso se transforma em propaganda transhumanista. Ele fala: cabe a nós empurrar as regras e ir de evolução em evolução. Em outras palavras, os seres humanos precisam chegar a mais uma etapa evolucionista através do avanço tecnológico e científico, e não através de um processo natural e biológico. Isto é exatamente o que acontece com Lucy. Junto com a aquisição de uma grande quantidade de conhecimento, Lucy desenvolve percepção extrasensorial e ainda é capaz de controlar a matéria e as pessoas. Mas uma coisa está terrivelmente errada. À medida em que Lucy se torna mais inteligente, ela começa a matar pessoas impiedosamente, sem culpa. A dor que Lucy causa também é psicológica. Quando um médico pede para ela provar seus poderes, ela entra no cérebro dele e o faz lembrar da morte de sua filha com detalhes. Ela traz à tona a lembrança mais dolorosa que alguém pode ter quando poderia provar seus poderes de outra forma. Estranhamente, ser extremamente inteligente a transforma em um robô transhumano maligno. A própria Lucy diz: eu não sinto dor, medo ou desejo. É como se todas as coisas que nos fazem humanos estivessem desaparecendo. É como se eu me sentisse menos humana. Quando examinamos a evolução da personagem, percebemos que ela se transforma em exatamente o que a elite oculta representa.
Ela usa seus poderes para controlar as pessoas e para fazer avançar os seus objetivos em detrimento ao sofrimento alheio. O objetivo final da transcendência de Lucy é transmitir o conhecimento que ela obteve. No entanto, de acordo com o Dr. Norman, esse conhecimento pode ser muito perigoso e poderoso para a humanidade. Este é o pensamento por trás de sociedades secretas que escondem seu conhecimento oculto dos não iniciados por trás de várias camadas de simbolismos. As massas profanas são consideradas indignas e primitivas para lidar com o conhecimento poderoso. Em suma, os luciferianos são extremamente elitistas. Antes de completar sua transformação, Lucy usa seus poderes para viajar através do espaço-tempo e visita vários pontos do mundo em épocas diferentes. Ela volta tanto no tempo que acaba dando de cara com o ancestral Lucy, o primeiro ser humano da Terra segundo os evolucionistas. Em um gesto simbólico, as pontas dos dedos das duas se tocam. A cena é uma clara referência à pintura de Michelangelo, onde Deus cria Adão. A pintura também é mostrada brevemente no início do filme, quando o Dr. Norman fala sobre incríveis realizações da humanidade, apesar de só usarmos 10% de nossa capacidade cerebral. Após o ritual que transforma Lucy em um deus imortal, ela entrega ao Dr. Norman um dispositivo USB contendo todo o seu conhecimento. O filme termina com uma cena simbólica, o corpo sem vida de um mafioso visto de cima, como se Lucy estivesse vendo de cima o sacrifício de sangue que foi necessário para se completar o ritual macabro. O filme Lucy foi criticado por ser um pouco sem sentido, mas ter sentido não era o objetivo da história. É uma obra de filosofia luciferiana, e isto só pode ser plenamente apreciado por aqueles que compreendem esta filosofia. As demais pessoas absorvem o significado oculto do filme, mesmo sem perceber o que está acontecendo. As cenas de ação foram feitas para estarem em nítido contraste com a busca de conhecimento de Lucy, porque os luciferianos percebem um nítido contraste entre eles e as massas. Portanto, há uma mensagem que faz sentido, tão poderosa quanto perturbadora. Existem duas classes de seres humanos na Terra, e o transhumanismo vai aumentar a distância entre elas. A maioria dos projetos que envolve o transhumanismo é descrito por observadores como brincar de Deus, mas isso não é simplesmente uma expressão, é exatamente o que os luciferianos fazem.